Oi, gente, deixa eu tirar a máscara logo. Bom dia, pessoal. Ou boa tarde, né? Tá aqui. Boa tarde. Então hoje a gente vai continuar nossas aulas de física, tá certo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre energia. Vai ser um conteúdo um pouco teórico, tá bom? A gente não vai ter hoje cálculo, né? Até porque a gente tem que entender também que as questões do Enem, assim como a física, elas têm que ser muito mais entendido o conceito para depois se aplicar o cálculo, do que conhecer o cálculo para depois entender o conceito, tá certo? Hoje a especificidade da gente é conhecer conceito. Então a aula de hoje é sobre energia, tá bom? E aí, gente, primeiro a gente tem que entender o seguinte: a energia, na verdade, ela não tem um conceito, né? Ela tem uma aplicação, né? Então, energia é a capacidade de realizar trabalho. Mas não existe um conceito, é o que a gente chama de coisa elementar, conceito elementar, né? Por quê? Porque a gente sabe que existe, a gente consegue calcular, mas a gente não consegue determinar o que é. Então isso é um conceito elementar. Então a energia, ela não tem um conceito em si, mas ela tem uma aplicação. Qual é a aplicação da energia? Realizar trabalho. O que é esse realizar trabalho, gente? É movimentar uma mesa, é fazer um motor de carro poder andar, né? Tudo isso é uma realização de trabalho. Mais uma característica básica da energia é que ela veio ao longo da história, ela fez parte do desenvolvimento humano, né? Você tem lá desde o descobrimento do fogo até os dias de hoje, tudo que se tem, e a maioria das guerras, tudo que aconteceu ao longo do tempo, ela se dá por essa busca, né? Essa busca pela o controle da energia, né? A gente vê muito em filme, na verdade, isso é muito comum a gente ver em filme isso, né? Mas a energia, ela fez parte de todo o desenvolvimento, desde o descobrimento do fogo até a revolução industrial com a termodinâmica, né, com a descoberta, com a utilização da termodinâmica, os motores a vapor, tudo isso, até a energia elétrica, né, ser bem desenvolvida depois de Nikola Tesla, né, que trouxe a corrente alternada e fez com que a energia elétrica fosse bem mais utilizada, tá bom? Por exemplo, a energia elétrica, gente, ela também é um conceito elementar, né? É porque a gente sabe o que é, ou a gente sabe que existe, a gente sabe calcular, a gente sabe aplicar ela, mas não tem em si um conceito final do que é a energia elétrica, tá bom? Então a gente tem tipos de energia, tá bom, gente? É isso que é interessante a gente entender, que é diferente do que a gente vai ver na estante depois que a gente falar de energia eólica, energia do vento. Então a gente tem aí, por exemplo, energia luminosa, né? Energia proveniente e que é luz. Só retomando, indo um pouco pro outro lado, né? A gente tem o som aí do lado. A energia, assim como o som, a luz, assim como o som, é uma onda, né? Além de energia, a luz, além de energia, é uma onda. Então a gente tem energia sonora, energia luminosa. Vamos ter... eu fiz isso aí aqui para testar, viu, gente? Vocês estão vendo que tá trocado, né? Então a energia química é a da pilha, a energia térmica é a do fogo, tá certo, gente? Então trocado aí, mas aquele teste básico, né? Então a gente tem outros tipos de energia, como a energia nuclear e a energia eletromagnética. Só frisando isso um pouco da energia eletromagnética, depois a gente vai estudar um pouco de elétrica e magnetismo. Vocês têm que entender que a eletricidade, ela tem características, né? Ela tem efeitos, e tem um efeito que é chamado efeito Joule, tem um efeito que é chamado efeito elétrico e tem um efeito magnético. Então toda vez que há eletricidade, há energia, também há o magnetismo em si. Então por isso que energia é eletromagnética, tá certo? Temos um pouco falando sobre a energia nuclear. Gente, a energia nuclear, ela pode acontecer de duas formas: através da fusão e através da fissão. A fusão é o que acontece o tempo todo no Sol. A fusão nuclear basicamente é quando dois átomos de qualquer outro elemento, né? A gente tá vendo ali o de hidrogênio, mas quando dois átomos se unem, o núcleo de dois átomos se unem. Ao se unir, há uma grande explosão, né? Uma grande liberação de energia. O que é essa fusão nuclear? Basicamente, gente, é o que a gente conhece como bomba de hidrogênio, tá bom? Bomba H. A fissão nuclear é uma quebra. Então você quebra o átomo em dois, né? Só que aí o que é que acontece? O urânio, por exemplo, a fissão nuclear, o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki.
Então, o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki foi a fissão nuclear. Só que há um problema. Quando você corta o átomo em dois, no caso do urânio, né, ou foi cortado em dois, ele foi enriquecido, né, ficou com próton, com nêutrons a mais, aquela coisa toda, né, então ficou instável e aí explodiu e houve a fissão. Quando há fissão nuclear, o átomo se divide em dois. Qual é o problema dessa divisão? Que ele se dividiu em dois átomos também radioativos. Então o urânio é radioativo, ele se dividiu em dois átomos radioativos e liberou radiação que existe até hoje lá em Hiroshima e Nagasaki. Qual é a questão? Só retornando lá, o bom da fusão nuclear. Porque a fusão nuclear, por exemplo, se essa energia toda ela é 1000 vezes pior do que uma bomba nuclear comum. Então, se essa energia toda fosse canalizada, gente, seria um ganho enorme de energia. Além do que é o que acontece no Sol o tempo todo. Então o Sol tem aquela grande quantidade de energia porque é liberado. E outra coisa, gente, você está unindo o hidrogênio com outro hidrogênio e formando um hélio. Para quem não sabe o que é o hélio, gente, é aquele gás que inalava lá no programa da Eliana, por exemplo, para você ficar falando fino. Aquilo é o hélio, tá bom? Então seria energia, entre aspas, energia limpa, né? Então a gente tem energia mecânica, gente, que ela está dividida em três, tá bom? Energia cinética, energia potencial gravitacional, energia cinética e energia potencial. Ela pode ser potencial gravitacional e potencial elástica, tá bom? A gente vai ver ela separada aí as três. A energia cinética, ela sempre está relacionada ao movimento, ou seja, qualquer tipo de movimento. Eu vou falar agora para vocês, gente, dois tipos de energia cinética. A energia cinética, ela se divide em duas, tá bom? Energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Qual a diferença, professor, de cinética de translação para rotação? Translação, gente, tá ligada a um movimento comum, da frente para trás, de baixo para cima, inclinado, oblíquo, o que seja. Tudo isso tá, oblíquo é um pouco circular, né? Mas de baixo para cima, oblíquo, né? Então, esses são movimentos de translação, quando o objeto está se movimentando em uma direção e voltando, retornando, né? Mas que tem uma direção fixa, assim. A energia cinética de rotação, ela está ligada ao giro, gente. Então, qualquer tipo de movimento a gente geralmente classifica como energia cinética de translação. A energia cinética de rotação é o que está ligado ao giro. E é importante para a gente entender as fontes de energia elétrica que a gente tem hoje, tá bom? Aí a gente tem energia potencial gravitacional, gente, está ligada à altura. Toda vez que um objeto está a uma altura em relação a um referencial, é isso que a gente tem que entender, tá bom? Muitas vezes a gente confunde. Tem a altura, mas eu estou colocando o que como referencial? Se eu estou falando solo, então esse cara tem uma grande energia potencial gravitacional, porque se ele cair, né, ele vai se tabacar no chão, né? Mas ele tem uma grande altura, então quanto maior a altura, então maior a energia potencial gravitacional. E temos a energia potencial elástica, que também está aí no slide, representado por essa energia mecânica que a gente pode ver aí. Ali no slide anterior a gente tinha um Garfield. Aqui a gente tem um bug jump. Por que eu coloquei o bug jump? Porque é onde acontece as três ao mesmo tempo. Se você perceber, eles estão a determinada altura. Então, por ele estar a uma determinada altura, então ele tem energia potencial gravitacional. Se vocês sabem, gente, o bug jump ele não pode ser uma corda fixa, porque se for uma corda fixa, o cara desce e os pés dele ficam e ele desce, né? Metade do corpo desce. Ou então ele quebra as pernas, alguma coisa do tipo. Então, essa fita ela tem que ser elástica, então ela desce e sobe. Então, a energia potencial elástica. E quando ele está descendo, gente, é a velocidade. Então eu tenho as três ao mesmo tempo. Em alguns momentos, não o tempo todo, mas em alguns momentos eu tenho energia mecânica nos três pontos aí, tá bom? E aí agora a gente vai falar sobre fontes de energia, tá certo, gente? A gente viu os tipos de energia, agora a gente vai ver essas transformações. O que eu tô falando de fontes de energia? Fontes de energia é o que, gente? Fontes de energia elétrica. Porque o que a gente sabe muito e às vezes a gente não se atenta aos detalhes, tá bom? Então a gente vai falar primeiro de fontes de energia renováveis e depois, volta lá no solar, fonte de energia renovável, depois a gente vai falar sobre as fontes de energia normal. A primeira que a gente vai ver é a fonte de energia solar. Solar primeiro. O anterior. O solar, gente, é basicamente o que? A energia que vem, a energia luminosa proveniente do Sol, ela vai bater nessas placas. Vejam que as placas são pretas, gente. Por que elas são pretas? Porque o preto absorve luz,
né? Absorve todas as cores. Então por isso que é preto. Então o preto absorve luz. Veja que elas são escuras. Então essa energia aí, ela recebe luz e transforma, passa por um gerador. Isso a gente tem que entender, que o gerador é o que, gente? Um objeto que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Então ele passa por um gerador elétrico para depois virar energia elétrica. Então é a energia do sol que recebe, fica naquela placa. Por isso tem energia térmica, porque esquenta? Tem também, né? Acontece. Então a energia térmica passa por um gerador e se transforma em energia elétrica. Aí a gente vai ver o segundo, e lembrando, é fonte de energia renovável, só que a única coisa que a gente pode tomar assim, que pode ser levado em conta, porque é sempre importante, é energia limpa, é energia renovável, é fonte de energia que pode ser aproveitada em vários lugares onde tem sol, mas tem seus malefícios, né? Dias nublados, há uma grande ineficiência das placas, as placas aproveitam pouca energia solar, né? Apesar de ter muita energia solar, mas ela aproveita um pouco, então o rendimento delas é muito baixo. Então, e por isso são caras também, né? Elas são um pouco caras. Então não é 100%, apesar de ser renovável, ser limpa. Lá nas questões vai perguntar isso, então isso que é importante, tá bom? Então vamos para a energia eólica, que também é uma energia limpa, renovável. E a gente tem que entender o seguinte, vamos lá, entender esse processo aí. Esse tipo de energia é muito comum aqui em Campo Formoso, então é interessante entender ela, porque ela acontece duas coisas. Então, a primeira coisa, é a energia que vem dos ventos. É a primeira coisa que a gente aprende. Então não é basicamente isso, né, gente? Não é uma coisa muito técnica da gente entender isso. O que é que acontece, gente? O vento realmente é o que faz girar. Mas por quê, gente? O vento, ele traz o que a gente chama, a energia se transforma. É isso que a gente tem que entender. A energia se transforma. Então vamos lá. Vamos entender esse processo aí agora. A energia cinética de translação, que vem do vento, ou seja, o vento traz o movimento da energia cinética de translação, faz as paletas, essas pás gigantes, girarem. Aí a gente vem para a energia cinética de rotação. A energia cinética de rotação deixa lá no anterior. Aí vai demorar um pouco de um para o outro nesse, viu? A energia cinética de rotação, ela acontece o quê? Ela vai fazer girar essas pás gigantes. E essas pás gigantes é que fazem essa energia cinética, passa por um gerador e esse gerador vai gerar energia. Professor, eu estou entendendo mais ou menos. A energia cinética de translação vem, faz a pá girar, energia cinética de rotação, passa por um gerador e aí vira de energia elétrica. E isso, gente. Aí o que é que acontece? Essa energia elétrica da gente vem em forma de energia elétrica, passa por toda essa rede que a gente conhece, chega na nossa casa, liga a nossa luz, que é energia luminosa e energia térmica, que é um resistor, que a gente tem que saber, né? A lâmpada geralmente é um resistor. E aí, o que é que acontece? Vai também para o nosso ventilador, por exemplo, ou vai para a nossa batedeira, ou vai para o nosso liquidificador, que vai transformar em que, gente? De novo, energia cinética de rotação. Então vocês estão vendo lá, ó. Energia cinética de translação se transformou em energia cinética de rotação. Passou por um aerogerador, que se transformou em energia elétrica. Né? A gente chama de aerogerador porque fica lá em cima, tá bom? Passou pelo gerador, se transformou em energia elétrica, foi para nossas casas, passou por toda a instalação, aquela coisa toda, né? Passou por todo o sistema, foi para nossa casa, ligou a luz, né? Que é um resistor, né? Então transformou a eletricidade em luz e calor, né? Porque a gente sabe que a lâmpada geralmente esquenta. E aí o que aconteceu? Passou de novo para ligar o nosso liquidificador, ou nossa batedeira, ou nosso ventilador, que é o que, gente? Basicamente, energia cinética de rotação. Então, há uma energia para se transformar, passa por vários outros tipos para se transformar em outro. Lembrando que boa parte disso é perdido, né? Em forma de calor, e outras coisas, mas conserva-se o pensamento inicial. Nada se perde, tudo se transforma. Se a gente fosse numerar, né? Quantificar a quantidade de energia do universo hoje, seria sempre a mesma. A energia, ela não se perde, ela vai se transformando em outras coisas, tá bom? Então vamos para a nossa energia, nossa fonte de energia maior aqui no Brasil, que é a fonte de energia
através da energia hidrelétrica, que é muito conhecida a energia que vem das águas, né? Que vem das cachoeiras ou das quedas d'água. É basicamente isso, mas a gente tem que entender, gente, especificamente o que acontece em cada ponto, tá bom? Então, deixa eu tentar vir aqui pro quadro, deixa eu ver se aqui é melhor para vocês. Então, a gente aqui tem uma barragem, gente, um reservatório, tá certo? E aí, gente, ele está a uma determinada altura. Então, toda vez que eu tenho uma altura, gente, eu tenho uma coisa chamada energia potencial gravitacional, tá certo? Isso aqui ao ser liberado, ao abrir as comportas, né? E aí vai fazer o quê? A água vai descer por aqui. E aí, gente, quando essa energia, que era energia potencial gravitacional, o que é energia potencial? É toda energia que vai se transformar em alguma forma em cinética, tá bom? Vai ganhar velocidade. A água que está aqui ganha velocidade e se transforma em energia cinética. Então a força da água, professor, é a força da água que faz isso. Uma aluna minha perguntou e falou que era realmente, depois ela ficou feliz porque ela acertou todas as questões que vocês vão fazer também, tá bom? Porque essas questões são muito comuns no Enem. Então, aí ela perguntou, professor, mas tem a ver com pressão, com velocidade? Outra coisa, a velocidade não interfere pela massa, mas a energia sim, tá bom? A massa interfere na quantidade de energia. A pressão também, professor, vai interferir? Vai interferir essa força que a água vai fazer sobre a turbina, tá bom? Então aqui a gente vai ter o que a gente chama de uma turbina, que ela vai girar, tá certo, gente? Então, ao girar essa turbina, né, se cria o que a gente chama energia cinética. Eu boto aqui, ó, energia cinética T, energia cinética de translação. E aqui eu vou ter energia cinética de rotação. Girou a turbina, criou-se energia cinética de rotação. Criou-se não, né? Transformou-se em energia cinética de rotação. Vai passar por um gerador. E a partir desse gerador, gente, aí ele vai para nós. Vai para os nossos postes, né? Deixa eu criar aqui um postezinho só pra gente entender. E aí vai pra nossa rede. E aí ao ir pra nossa rede, né, aí volta toda aquela coisa, energia elétrica vai se transformar em energia térmica, né, quando liga, por exemplo, uma churrasqueira elétrica, né, pra fazer um churrasquinho, pá, né, uma energia cinética de rotação quando eu vou ligar um liquidificador, tá bom? Uma energia térmica ou luminosa quando eu vou ligar. Uma energia sonora quando eu vou ligar o som. Lembrando que o nosso sonzinho, gente, ele é ligado, né, daquela forma. Se você for comprar qualquer caixinha, tem lá 4 watts. Se tem um watt, gente, o watts é potência. Potência é energia sobre tempo. Então, o som também é energia. Gasta-se energia para ligar o som, tá bom? Então, é isso que acontece. Vamos dar uma revisada que isso aqui é importante. Então, ó, a energia potencial gravitacional é o quê? Eles estão a determinada altura, vai se abrir as comportas. Essa água vai ganhar velocidade, vai descer, né? Essa queda d'água vai ganhar velocidade. Ao descer, gente, eu fico olhando pra cá, é porque eu tô me vendo, viu? E é muito bom ficar me vendo, viu? Não é por nada não, mas é muito bom ficar me vendo. Aí eu fico olhando pra cá, mas é pra eu olhar pra cá, viu? Tá certo? Porque aqui é a câmera e aqui eu tô me vendo, né? Porque, você sabe, né? É bom ficar me olhando. Aí eu tô olhando pra câmera aqui, às vezes, tá certo? Mas eu não tô pescando não, porque fica parecendo que eu tô pescando aqui alguma coisa. Não, eu só tô me vendo aqui, ó. Aqui eu tenho uma televisão e aqui eu tô em alta definição. Beleza, voltando. Então aqui a gente tem energia potencial gravitacional porque ele está a uma determinada altura, ou seja, o reservatório está no alto, gente. Então essa água toda é liberada e aí desce por aqui e vai ganhar velocidade, energia cinética de translação. Essa velocidade tem que ter um movimento comum. Quando chega aqui na turbina, vira energia cinética de rotação, tá bom? Passa por um gerador, esse gerador transforma qualquer tipo de energia ou tipo de energia em energia elétrica, vai para o nosso sistema, depois vai para a rede elétrica e assim diante. Lembrando, viu, gente, energia eólica e energia hidrelétrica são fontes de energia renovável. Tem problema na energia eólica, professor? Tem, né, gente? Elas criam uma poluição sonora, elas são muito altas. E outra coisa, o lugar tem que ser totalmente limpo. Então, se tivesse, por exemplo, árvores naquele lugar, ele teria que ser desmatado. Então, tem que se estudar bem para ter energia eólica, tá certo? Qual o problema da energia hidrelétrica? Vocês conhecem Sobradinho, né, gente? Então, ela cria uma barragem gigante
que vai inundar tudo que tiver ao lado, matando a fauna e a flora. E outra coisa, para funcionar as máquinas de energia hidrelétrica, se utiliza muito combustível fóssil. Então tem uma questão específica do Enem, não trouxe ela, mas tem uma questão específica do Enem em que ele pergunta se se utiliza determinada quantidade de combustível fóssil, essa hidrelétrica, ela é poluente ou não? Não é assim, né, óbvio, mas está perguntando mais ou menos isso. Então, pelo nível de poluentes que estava sendo utilizado, então, naquele caso, ela não seria interessante, tá bom? Ela seria poluidora. Então, a gente tem que entender todas essas nuances, todas essas coisas que o próprio conteúdo traz, né? O próprio conteúdo aborda por conta disso, tá bom? Essas diferenças. Mas, em geral, hidrelétrica e eólica são fontes de energia limpa, tá bom? Limpa no geral, tá bom? Vamos lá. Energia das ondas, eu só trouxe isso aqui, como tem até os vídeos aqui, viu, gente? Isso aqui acontece no Ceará, mas eu acho que já foi até abandonado esse projeto, que era através do movimento das ondas, eles canalizarem um certo quantidade de líquido, esse líquido pressionava, gerava uma turbina e gerava energia. E ali também. Aqui a energia das marés, que também é uma coisa que ainda está sendo em estudo, né? Que tem a ver com o movimento das marés, com esse movimento de subida e descida, fazia essas turbinas girarem, e aí, vocês sabem, né? Girou turbina, passou por um gerador, gerou energia elétrica. Pode passar. Pronto, isso aqui é interessante. A biomassa e o biogás, gente, são fontes de energia que podem ser reutilizáveis, gente. Por quê? Não é totalmente limpa, óbvio, né? Mas é muito utilizável. Mas só que o quê? O biogás, então esses vídeos que eu trouxe aqui para vocês, o biogás e o biomassa, o biogás mesmo, ele é tido com a fermentação, com a utilização de tudo que já foi gasto, né? Matéria orgânica gasta. E aí cria-se esse gás, né? Que é mais ou menos o que acontece no aterro sanitário, tá bom? Então aquele gás que já não se utiliza mais, o vídeo que eu trouxe, o material que eu trouxe aqui, que eu posso passar para vocês depois lá no grupo, vocês sabem que já tem um grupo, né? E tal, eu posso disponibilizar esses vídeos, vocês podem ver que eles já conseguem funcionar mais de 100 carros só com biogás. Tá bom? Lá no Mato Grosso, gente, não é no outro mundo não, é no Mato Grosso ali, 100 carros só com resíduos orgânicos, tá bom? A biomassa é basicamente isso, é a queima de resíduos orgânicos. Um exemplo muito comum é a queima de cana, gente. Então pense, você tem a cana, que você aproveita lá, né? Aproveita para fazer sua pinga, né? Pá, né? Tomar aquela pituzinha. Então aproveita para fazer a pinga, aproveita para fazer o açúcar, aproveita para fazer o etanol, o que seja. No final sobra o bagaço. O que é que você faz com o bagaço? Joga fora? Não, cria biomassa. A biomassa é a queima desse resíduo orgânico que faz gerar energia. Energia de que forma? Você tem energia, os gases que são liberados, gente, aquele gás é canalizado, passa por uma turbina. De novo, lembre, sempre vai ter essa turbina que vai ter energia de cinética de rotação. Então esses gases que são liberados são canalizados, passa por uma turbina, gira essa turbina. Professor, o gás é possível? Claro que é, né, gente? Por isso que a gente tinha lá na termodinâmica, lá na Revolução Industrial, locomotivas, que são basicamente... Tem um vídeo da galinha pintadinha, gente, que explica muito bem isso para vocês. Eu deveria ter trazido, né? Porque ela explica muito bem como é que acontece, né? O vapor de água é queimado, né? Então aquele gás do vapor de água é canalizado e a força dele é que faz girar a roda, gente. Não é nada não. Então esses gases que são liberados da biomassa faz essa turbina girar. Turbina girou, energia cinética de rotação. Então a gente vai ter, passa por um gerador, gera energia elétrica, tá bom? Aí é um outro exemplo de energia limpa, né? Que é energia geotérmica, que é tirada lá do centro da Terra. Então é um projeto, também um protótipo, né, que pode ser utilizado. A gente pega o vapor quente do centro da Terra, canaliza para uma turbina e é a mesma coisa, passa por um gerador, vai gerar energia elétrica. Agora são não renováveis, gente. Só lembrando que as energias não renováveis são os combustíveis fósseis, né? Que a gente tem gás natural, petróleo e carvão mineral. Então esses aí são utilizados na queima, geralmente são utilizados em termoelétricas. E aí o processo é o mesmo, mas vocês têm que saber o que é limpo e o que não é limpo, né? Nesse caso. Isso são fontes de energia não limpa. Então essas fontes de energia não limpa
poluem e fazem ter esse ar de poluição, como na China, por exemplo. Na China se utiliza muito, na Europa se utiliza muito, mas o processo é o mesmo. Queima, os gases são canalizados para uma turbina, essa turbina gera energia cinética de rotação, né? Transforma-se em energia cinética de rotação, que passa por um gerador e vira energia elétrica. Mas aí a gente tem que saber que existe. Então, todas essas daí são as transformações, gente. Então, cada um desses aí, a gente pode transformar cada um em cada um, tá bom? Cada energia em outra. Então, por exemplo, eu posso transformar energia luminosa em energia sonora. Como, professor? A gente viu, né? A energia solar é o quê? A energia do sol, que bate lá na placa, a placa fotovoltaica, lembrando que o nome daquela placa é placa fotovoltaica, tinha esquecido de falar, que é importante. Aquela placa fotovoltaica faz o quê? Passa por um gerador, que é uma bateria, nesse caso uma bateria de 12 volts. Se eu estivesse dando geradores elétricos, eu ia falar muito sobre isso. Então passa por uma bateria, essa bateria pode ligar um som, vira energia elétrica, que vai ligar seu sonzinho lá. A gente que é daqui da terra, né? Nem todo lugar tem energia. Lá no Covão, onde a gente ia pro carnaval, não tem energia elétrica. Então o que acontecia? A gente tinha que usar bateria, né? Então tinha que enriquecer esse, né, de bateria para poder fazer o nosso sonzinho ligar os 3 dias seguidos, tá bom? Então só um exemplo, viu? A gente vai ver outros exemplos de transformações de energia aí agora. Então a fotossíntese, gente. Fotossíntese basicamente é uma transformação de energia luminosa em energia química. Por quê? As plantas, elas têm a capacidade de fotossintetizar. O que é foto, gente? Foto é luz. Síntese é trazer para si, né? É transformar aquilo ali em algo que seja útil. Então quando você sintetiza um remédio, você está transformando aquilo em algo útil. Então a planta tem a capacidade de sintetizar a energia do sol e transformar ela em energia química. E a partir disso é que a planta consegue se desenvolver. Só lembrando, a energia química, gente, é a nossa energia do alimento, tá bom? A gente se alimenta para que a gente tenha energia química, e essa energia química se transforma em energia mecânica, para o nosso coração bater, pulsar, para o sangue rodar, para a gente poder andar. Por isso que quando a gente está com fome, a gente não consegue fazer nada, né? Porque é falta de energia química, que transforma todas as outras energias da gente, de movimento, né? De eletricidade, que a gente tem também. Aí a gente tem um motor de 4 tempos, gente, que é um exemplo de transformação de energia. Eu não vou me ater muito a ele, que eu vou ter uma aula de termodinâmica que eu vou falar isso, mas é basicamente a energia térmica se transformando em energia mecânica. Então, há 4 tempos, por quê? No primeiro é o que a gente chama de inserção, no segundo é compressão, você comprime o gás, no terceiro você tem a explosão, e aí essa explosão é esse gás que vai fazer esse pistão descer, e por último a gente tem a exaustão, que é a liberação. Mas basicamente é energia térmica se transformando em energia mecânica. A gente tem pilhas e baterias, que são energias potenciais químicas que podem ser transformadas em qualquer coisa, né? Que a gente já viu, bateria pode ser transformada, mas geralmente qual é o objetivo dela? Transformar em energia elétrica. A gente tem a bateria de íon lítio, que é a nossa bateria do celular, que o objetivo dela é transformar em energia elétrica e virar luz, né? Virar sonzinho pra gente poder ouvir. Tudo isso o celular pode fazer. Então esse é as baterias, gente, são geradores, tá bom? Eles pegam energia química e transformam em energia elétrica. Então a gente tá vendo uma transformação de energia a partir dos geradores. Baterias e pilhas são geradores elétricos. A gente vai ter uma aula só disso aí, tá bom? Vamos sair um pouco da mecânica, né? As lâmpadas basicamente são resistores que recebem energia elétrica e transformam em luz e calor. Essa principalmente, né, era a lâmpada incandescente, que ela apenas 20% dela, ou era menos de 20% dela, era aproveitada em forma de luz. Todo o resto era em forma de calor. Tanto que uma lâmpada de LED hoje de 6 watts faz o mesmo papel de uma lâmpada dessa de 100 watts que a gente usava. Além do gasto de energia, porque tudo era perdido em forma de calor, além delas queimarem muito, né? A gente utilizava várias durante a vida, tá bom? Então eram alguns exemplos mais práticos, tá bom? Essa aula é mais teórica mesmo. Então vai ter, se eu fosse passar aqui, a gente ia falar muito sobre isso, mas a gente vai ter a oportunidade de falar em outras coisas. Por exemplo, termodinâmica eu vou falar sobre o motor de 4 tempos, em geradores elétricos eu vou falar mais sobre as baterias, tá bom? Então aqui é um assunto mais geral. O que a gente vai aprender mesmo hoje mais importante seria a energia eólica, a energia hidrelétrica, tá bom? As fontes de energia eólica, fonte de energia hidrelétrica.
Essas são importantes para a nossa aula de hoje, tá bom? E conhecer quem é limpa, quem não é limpa, tudo isso, tá bom? Isso é importante. Vamos lá, eu acho que agora tem questão pra gente. Pronto. Então vamos fazer essas questõezinhas aqui, né? Rápidas. Então vou ler para vocês e aí a gente vai discutir, né? Eu espero que vocês já dão aquele pause, marca aquela que vocês acham que vai ser e a gente discute agora o que é. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale, cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é uma fonte de água para consumo, irrigação das lavouras, subsistência e pesca. Na região que possui uma pequena extensão territorial, a incidência de solar é alta. A incidência solar é alta, tá bom? Durante o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado, ou seja, vai ser só para aquele município. Qual forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implantada nesse município, de modo a causar menos impacto ambiental? Gente, termoelétrica, pois é possível utilizar a água do sistema de refrigeração. Mas aí a gente sabe que termoelétrica é queima de combustível fóssil, então já não é uma fonte de energia limpa. A eólica, pois a geografia do local é própria. Gente, é altas montanhas, então provavelmente o vento não consegue acessar a esses lugares, então não tem vento de todos os lugares, então é impossível a energia eólica. Energia nuclear, pois o modo de resfriamento de seu sistema não afetaria a população. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, sobre energia nuclear, basicamente a energia nuclear, eles esquentam o núcleo do átomo e depois resfriam ele com água, e ao resfriar vai criar vapor de água. Esse vapor de água canaliza-se de novo, passa por uma turbina e aí passa por um gerador e se transforma em energia elétrica. Mas não seria o caso, né? Energia nuclear nesse caso. Aí geralmente as pessoas ficam entre D e E. Por que D e E? Vamos primeiro para D. Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. Lembrando que a energia solar é durante todo o ano. Mas, professor, a hidrelétrica também, porque tem um rio que corta o município. Esse é o problema, né, gente? Como é que um rio que tem montanha de um lado e do outro, e o município está aqui no meio, quando fizer a barragem, né, tem montanha de um lado, montanha do outro. Quando fizer uma barragem, ó, vejam aqui, a gente tem montanha de um lado, montanha do outro e o município aqui no meio. Os prédiozinhos aqui no meio, digamos, as casas. E aí aqui tem um rio passando, ó. Quando eu fizer a barragem, gente, vai inundar a cidade. Então, além de inundar, acabar com a cidade, vai acabar com a fauna e a flora daquele lugar. Então não é o caso. Então, voltando para o slide, o mais aproveitável seria fotovoltaica. Lembrando que fotovoltaica, gente, é energia solar. A placa chama-se placa fotovoltaica. Tá certo? Então, nesse caso, a gente teria a letra D como resposta certa. Vamos lá. Vamos em 2010, né? Acho que dá pra ver muito bem ali o que tá acontecendo. Então vamos lá. Dá aquela pausa, viu, gente? Dá uma olhada aí o que é que vocês acham. Vão ter duas aí que vai ficar muito óbvio, mas aí vocês vão ver o que é que vocês acham. No nosso dia a dia, deparamos-nos com tarefas pequenas e problemas que demandam pouca energia para serem resolvidos. E por isso, não consideramos a eficiência energética das nossas ações. No global, isso significa desperdiçar muito calor que poderá ainda ser usado como fonte de energia para outros processos. Em ambientes industriais, esse reaproveitamento é feito por um processo chamado cogeração. A figura a seguir ilustra um exemplo de cogeração na produção, ou seja, depois que foi utilizado, você reaproveita, tá certo, gente? Em relação ao processo secundário, ou seja, não é o primeiro processo, o aproveitamento de energia ilustrado na figura, a perda global de energia é reduzida por meio da transformação de energia. Que tipo de energia, gente? Ó, primeiro que a entrada de combustível passa por um gerador a diesel e se transforma em energia elétrica, ou seja, sistema primário. O que é que acontece? Ó, uma recuperação de calor, gente, para girar a turbina. Vamos lá, calor é térmica, então eu estou recuperando energia térmica para virar vapor. Essa energia térmica vira vapor, né? É energia térmica em forma de vapor que faz essa turbina girar. Então eu estou pegando térmica e transformando em
mecânica. Só uma coisa, professor, mas o professor falou que ou energia cinética, ou energia potencial gravitacional, ou energia potencial elástica. O professor não falou que é energia mecânica. Gente, se eu não falei, só lembrando, se tem energia cinética, é energia mecânica. Se tem energia cinética e energia potencial gravitacional, é energia mecânica. Se tem as três, é energia mecânica. Se só tem uma, é energia mecânica. Porque a energia mecânica está relacionada ao movimento, tá bom? Então qualquer uma das três é energia mecânica, tá certo? Então ali naquele processo secundário, a gente tinha a recuperação do calor se transformando em energia mecânica para girar de novo a turbina. Então o que a gente tem é letra A, térmica em mecânica, tá bom? Mais uma aí rapidinho pra gente pau. Enem 2011, e aí lembra dos dois tipos de energia cinética, como é importante? Então o que é que ele quer? A figura representa o processo mais usado nas hidrelétricas para a obtenção de energia elétrica no Brasil. As transformações nas posições 1, 2 e 2 e 3 da figura são respectivamente o quê? Então, gente, ó, número 1 está se transformando em número 2. O número 1, gente, a gente já viu. Lá em cima, energia potencial, ou energia potencial gravitacional. Então a gente já tira a letra A, a gente já tira a letra B e Sol, né? Então vai ficar C, D e E. A energia potencial gravitacional se está transformando em energia cinética, porque a água está ganhando movimento, está ganhando velocidade, certo? Aí o que acontece? Depois ele vai girar a turbina. Então eu tenho energia cinética que passa por essa turbina, que passa por um gerador que vai se transformar em energia elétrica, tá bom? Então eu tenho potencial, cinética, cinética, elétrica, tá bom? Então por isso que vai ser letra potencial, cinética, cinética e elétrica, letra C, tá bom, gente? Acho que tem mais um aí. Não é do Enem, ou essa é do Enem também. Essa é muito fácil, né, gente? Todo ano cresce a demanda mundial por energia de aumento de população e do consumo. É cada vez mais necessário buscar fontes alternativas que não degradem o recurso do planeta, nem comprometam a sobrevivência das espécies. Ainda há muito a se descobrir sobre o uso eficiente de recurso energético proveniente de fontes renováveis, mas estas são mais próximas do que parece da adoção em larga escala. Os recursos energéticos do tipo citados, ou seja, alternativos, limpos, que não degradam o ambiente, né? Não é pilha e bateria, porque pilha e bateria degradam o meio ambiente, elas têm que ser reaproveitadas onde foi comprado, né? Usinas nucleares e hidrelétricas, as usinas nucleares não são fontes de energia consideradas limpas, a hidrelétrica até que é, mas ainda assim ainda consegue, volta lá no slide, ainda consegue ser ruim. As células solares e geradores elétricos são os mais adequados, né? Então seria letra C. Mas porque letra D, professor, tem geotérmica, que é limpa. Mas a termoelétrica não é. Usina maremotriz, que é da maré. Beleza, mas os combustíveis fósseis não é. Então, a única que tem os dois ao mesmo tempo é a letra C. Lembrando que geotérmica, maremotriz, hidrelétrica são fontes de energia consideradas limpas, mas termoelétrica, combustíveis fósseis, pilhas e baterias, energia nuclear não são, tá bom? Essa daí, gente, é uma questão bem simples de transformação de energia mecânica, né? Ele diz o seguinte: uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas dos saltos do atleta estão representadas na figura a seguir. Desprezando-se as forças dissipativas do ar, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia conservada. É necessário o quê? Gente, ele quer chegar na maior altura possível. Lembra que ele tem que correr? Então, para ele chegar na maior altura possível, ele tem que correr. Então ele tem que transformar o máximo daquela energia que ele correu na energia de altura. Então ele tem a energia da corrida, tá certo? Então ele está correndo aqui, ó. Então ele tem velocidade. Então se ele tem velocidade, ele tem energia cinética. E aí ele quer chegar na maior altura possível. A altura, gente, é energia potencial gravitacional. Então, para ele conseguir chegar à maior altura, ele tem que transformar toda a sua energia cinética em energia potencial gravitacional. Vamos lá ver para o slide qual é que tem essa resposta aí. Então, vamos ver como é que ele vai chegar mais alto. A energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial elástica. Não, ele tem que ganhar altura.
A energia cinética representada na etapa 2 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 4. Na etapa 4, gente, ele está no solo. Se ele está no solo, não tem energia potencial gravitacional. A energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 3. A etapa 1 ele está correndo e na etapa 3 ele está no ponto mais alto, que é o que a gente quer, tá bom? Então aí seria naturalmente letra C. Tem mais uma questão aí? A última? Ah, gente, essa questão não é do Enem, mas ela é uma questão muito boa, apesar de ser do Ensejo. O Ensejo é para quem faz para quem não... Acho que é tipo CTA. Eu não informei muito sobre isso, mas a questão é ótima, viu, gente? Apesar disso, né? Então, o que é que ele pergunta aí, ó? Há diversas situações em que é necessário o uso residencial de dispositivos geradores de energia elétrica como alternativa à redistribuição pública. Alguns desses dispositivos são geradores a óleo diesel, ou seja, aqueles geradores grandões, né? Que tem em festa e tal, para você ter em sua casa. Geradores eólicos, ou seja, você tem um moinho, né? Numa determinada roça, né? Uma propriedade. Geradores hidráulicos, né? Que você pode ter uma cachoeira na sua propriedade e querer ter esse moinho. Geradores eletroquímicos, ou seja, pilhas e baterias, que são reações químicas que geram energia elétrica. O uso de cada um desses dispositivos tem vantagens e desvantagens. Identifique a linha de tabela a seguir que associa corretamente os dispositivos às suas características. Então vamos lá. Que geram resíduos poluidores são os dispositivos o quê? Gente, ó, quem gera resíduos e poluentes vão ser os geradores a óleo diesel e os geradores eletroquímicos. Então a gente tem o número 1, que é o gerador a óleo diesel, e o gerador eletroquímico, pilha e bateria. Então a gente tem 1 e 4. Então a gente pode ser C e D. No número 2, ele quer que não gerem resíduos poluidores. Então a gente tem o que? Geradores eólicos e geradores hidráulicos. Eles não geram poluentes. Então 2 e 3. Então a gente continua ainda na C e D. Aí ele fala o seguinte, essa questão é bem interessante por isso. Funcionam da mesma forma, independente do local, do tempo e do clima. São os dispositivos o quê? São os dispositivos geradores? Os geradores funcionam, gente, independente do lugar, né? Se você colocou lá, montou o gerador, ele vai funcionar. Geradores eólicos dependem de clima? Depende. Depende do local? Depende. Depende do tempo? Depende. Ele está perguntando independem. Então, geradores eólicos não dá. Geradores hidráulicos depende do local? Depende. Depende do tempo? Depende. Depende do clima? Depende. Depende da época do ano? Depende. Então, não pode ser geradores hidráulicos. Geradores eletroquímicos. A pilha, a bateria depende do tempo? Não. Depende do local? Não. Então, naturalmente aí, lá no nosso slide, seria a letra C. Tá bom, gente? Às vezes ficou um pouco corrido, né, assim, as questões, né, a gente queria discutir um pouco mais, mas é assim mesmo, tá bom? Então, muito obrigado, gente, mais uma vez, estamos aí, a gente tem um grupo agora, tem um Instagram, assim que vocês tiverem qualquer dúvida, que queira que a gente resolva qualquer questão, né, então, ou ajude em algum método de estudo, a gente tá aí pra isso, viu, gente, não se acanhem, que queiram perguntar. Outra coisa, viu, gente, às vezes a gente mas aí... eu tô com preguiça, acho que eu vou deixar para amanhã. Vocês têm que entender, gente, tem uma galera que não entrou na pandemia não, né? Que tá estudando, ó, ainda mais agora. Vocês têm que pensar nisso. Mas eu tô vendo ali, tô vendo com a galera que tá comigo, não tá estudando muito. Mas vocês não concorrem com quem não tá estudando. Vocês concorrem com quem estuda, tá bom? Então por isso que vocês têm que estudar ainda mais. Tá certo? Tem uma galera que não parou nem um minuto de tá estudando. E tá aproveitando ainda mais esse ano, por quê? Porque tem muita gente sem estudar também. Tá bom? Então é hora de vocês aproveitarem. A gente tem ainda aí 4 meses, né, praticamente. Então aproveita esse tempo. Então mais uma vez, gente, obrigado. Estamos aí. Desculpa aí qualquer coisa. Desculpa um pouco de pressa, né? Mas aí a gente pode discutir melhor algumas questões, alguns conteúdos, se vocês tiveram alguma dúvida depois. E até a próxima, viu? Estarei sempre aqui assim que vocês precisarem, tá bom? Então um abraço aí do Joker da Física, né? Mais uma camisa aí pra vocês. Então valeu!